A paz, igreja, bom dia. Bom, diante dessas mensagens, né? Eu vejo que a mensagem que foi trazida no início do culto, sobre ser um servo, que mesmo a gente fazendo tudo o que pode, a gente ainda falar que nós somos inúteis. E juntando com a palavra do dízimo, que é uma palavra, né? Até para nós que já somos dizimistas, é uma palavra mais dura. Mas sabe, irmãos, que o Senhor estava ministrando ali comigo? Que nós não sejamos como aqueles, nos últimos tempos, os últimos cristãos, que a Bíblia diz que eles ouvirão a palavra e ela vai ser como um comichão nos seus ouvidos. Sabe quando a palavra incomoda? E eu ouvindo ali a palavra que o pastor estava trazendo e eu falando, Senhor, que essa palavra, mesmo sendo dura, que ela não seja como um comichão nos meus ouvidos, porque isso vai revelar que eu posso ser uma cristã que nos últimos dias vai fazer a apostasia da fé. Então, vigie, até quando você ouvir uma mensagem mais dura, se ela se tornou como um comichão para você, ore, se arrependa, porque isso já é um sinal que você pode ser um cristão facilmente enganado nos últimos tempos. Amém? Nem sempre a palavra vai ser maravilhosa, vai nos levantar. Que na verdade é o que a internet está trazendo para muitos de nós, né? Ela traz uma palavra que nos conforta, que massageia nosso ego, mas é sempre importante. E é aquilo, mesmo você fazendo tudo certo, sempre você se autocobrar. Senhor, eu sou uma serva inútil, eu preciso fazer mais. O que eu posso fazer a mais? Amém? Bom, vamos então à palavra do Senhor. Nessa terça-feira que passou, nós tivemos a oração com as mulheres. E foi assim, para mim foi um divisor de águas, porque o Senhor ministrou muito sobre o que nós falamos e eu queria compartilhar essa palavra com toda a igreja, porque isso não se estende só às mulheres, né? Se estende a todos nós. E queria falar muito sobre posicionamento, sabe, irmãos e irmãs? Eu acho que isso tem faltado nos últimos tempos. E eu queria tratar sobre esse assunto. Abra a sua Bíblia, se você tiver com ela, em Esther, capítulo 3. Deixa eu usar aqui a Bíblia do meu esposo. Esther, capítulo 3. Se você não sabe onde é, vá lá no seu índice, que Esther está entre um livro e outro, entre Neemias, entre Jó. Bom, como é uma mensagem um pouco extensa, vou ler e a gente vai tratando, tá, igreja? Esther capítulo 3, versículo 12. Só para que a igreja entenda, antes de começar, a gente vai ler a partir, depois se a igreja quiser ler em casa, o livro todo de Esther. Mas Esther, ela era uma mulher simples, judia, que foi escolhida entre muitas e muitas mulheres para ser esposa do rei, se tornar rainha. Então ela saiu de uma origem, né, humilde, pobre e foi morar em um palácio. Então Esther, ela estava vivendo ali naquele mundo dela, né, na bolha dela. Então ela não sabia muito o que estava acontecendo ao redor. E vamos continuar aqui nesse resumo que eu fiz no capítulo 3, versículo 12. Diz assim: no dia 13 do primeiro mês, chamaram os secretários do rei, e segundo tudo que Ramã havia ordenado, Ramã era o comandante, era uma pessoa da confiança do rei, se escreveu aos sátrapas do rei, aos governadores de todas as províncias e aos chefes de cada povo. A ordem devia ser endereçada a cada província no seu próprio modo de escrever, e cada povo na sua própria língua. Foi escrita em nome do rei Assuero, e selada com o anel sinete do rei. As cartas foram enviadas por meio de mensageiros a todas as províncias do rei, com instruções para que num só dia, o dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, todos os judeus, tanto os jovens como velhos, as mulheres e as crianças, fossem destruídos, mortos e aniquilados
e que os seus bens fossem saqueados. Uma cópia da carta que determinava a proclamação da lei em todas as províncias foi enviada a todos os povos, para que se preparassem para aquele dia. Os mensageiros, impelidos pela ordem do rei, partiram imediatamente, e a lei foi proclamada na cidadela de Suzã. O rei Assuero e Ramã se assentaram para beber, mas a cidade de Suzã estava perplexa. Igreja, aqui foi feito um decreto para que o povo judeu fosse destruído. O rei, sem saber, né, que Esther era judia, porque ela entrou no palácio, ela se tornou rainha, mas foi tudo em segredo qual era a origem dela. Ele, através de uma influência do seu comandante, Ramã, decretou uma lei que naquele dia, naquele determinado dia, fosse eliminado, aniquilado todo o povo judeu. Ele deu esse tempo para que o povo judeu pudesse lutar, mas eles sabiam, o povo judeu sabia que não, fisicamente falando, não haveria a possibilidade deles vencerem nenhuma guerra. Então, aqui houve um decreto. Mas aí vamos pular para o capítulo 4, versículo 1 de Esther. Diz assim: Esther, ela tinha um tio chamado Mordecai. Ele que incentivou ela para participar da seleção das rainhas, né, para ser rainha, esposa do rei. E ela, né, o Senhor preparou para que ela estivesse nessa posição. Diz assim: quando Mordecai soube tudo o que havia passado, ou seja, quando ele soube da lei, do decreto do rei, rasgou as suas roupas, se cobriu de pano de saco e de cinza, e saiu pela cidade clamando em alta voz e soltando gritos de amargura. Chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pela porta do rei. Em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum, choro e lamentação. E muitos se deitavam em panos de saco e em cinza. Então, as servas de Esther e os eunucos vieram contar a ela o que se passava. A rainha ficou muito aflita, mandou roupas para que Mordecai, né, o seu tio, pudesse tirar a vestimenta de pano de saco e se vestisse, mas ele não aceitou. Então Esther chamou Ataque, um dos eunucos do rei, que este tinha escolhido para a servir, e lhe ordenou que fosse a Mordecai para saber o que se passava e por que ele estava fazendo aquilo. Ataque foi até a praça da cidade para encontrar-se com Mordecai, junto à porta do rei. Mordecai contou tudo o que havia acontecido com ele. Disse também a quantia certa de prata que Ramã tinha prometido pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. E também lhe deu uma cópia do decreto escrito que havia sido publicado em Suzã, ordenando a destruição dos judeus. Mordecai pediu a Ataque que mostrasse a cópia a Esther e pusesse a par de tudo, a fim de que ela fosse falar com o rei e lhe pedisse misericórdia na sua presença, lhe suplicasse pelo povo dela. Ataque voltou e transmitiu a Esther as palavras de Mordecai. Então Esther falou com Ataque e mandou que ele entregasse o seguinte mensagem a Mordecai. Olha o que Esther disse para o tio dela. Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher, sem ser chamado a entrar no pátio interior para falar com o rei, não há outra sentença que não seja a de morte, a não ser que o rei estenda para essa pessoa o cetro de ouro para que viva. E eu, nesses 30 dias, não fui chamada para comparecer diante do rei. Essas palavras de Esther foram transmitidas a Mordecai. Então Mordecai pediu que respondesse a Esther. Olha o tio que sábio. Não pense que por estar no palácio real você será a única que entre todos os judeus que conseguirá escapar. Porque se você ficar calada agora, de outro lugar virá o socorro e o livramento para os judeus. Mas você e a casa de seu pai perecerão. Mas quem sabe se não foi por uma conjuntura como esta que você foi elevada à condição de rainha. Igreja, vamos tratar um pouco sobre essa parte que nós lemos. Que aqui Mordecai ele trouxe uma consciência para Esther que ela precisava se posicionar diante desse decreto, né?
aqui a gente entende o seguinte, que há algumas guerras que são nossas e nós precisamos nos posicionar diante dessa guerra, dessa batalha. Aqui, Mordecai, ele trouxe essa consciência dizendo para Esther, Esther, será que não é por isso que você está aí? Será que, porque o plano ele ia acontecer, Esther sendo rainha ou não, Ramã ele odiava os judeus e ele queria aniquilar os judeus de qualquer jeito. Então, se Esther fosse rainha ou não fosse, o decreto ele ia acontecer. Mas o Senhor preparou que Esther estivesse naquela posição para que pudesse interceder pelo povo dela. Porém, havia um empecilho. Nenhuma pessoa podia se apresentar diante do rei sem que ela fosse chamada. E Esther já havia 30 dias que não era chamada pelo rei. Veja que, o que eu entendo com essa palavra? Primeira coisa, há guerras que nós precisamos nos posicionar. E há guerras que não são nossas. Porém, nós devemos saber interpretar quais são as guerras minhas e quais são as guerras que não são minhas. Então, no caso, nessa situação, essa guerra era de Esther. Mas ela estava totalmente, não sabia do que estava acontecendo. Quando ela tomou consciência, ela pensou, o que eu vou fazer? Sabe, meus irmãos, o que eu quero trazer com essa mensagem? Eu gostaria que você refletisse, porque às vezes a gente quer resolver algumas coisas somente no jejum e na oração. Só que na verdade, oração, ela vem de você orar e você ter ação, ou seja, posicionamento. A oração, ela trabalha com o posicionamento. Pastor, isso quer dizer que em todas as minhas guerras todas as guerras eu devo me posicionar? Não. Existem guerras que somente a oração e o jejum você não deve se envolver. Às vezes é uma guerra que foi uma decisão que o marido tomou ou que a esposa tomou. E às vezes você não consegue falar com ele ou com ela. Ele já decidiu, ela já decidiu. Então você vai tratar só no jejum, na oração. Como a palavra de Deus diz que há certos também castas de demônio que só se resolve no jejum e na oração. Por isso que é importante, igreja, a gente saber interpretar se essa guerra eu devo me posicionar ou não, ou eu devo só manter na intercessão. Devemos, diante de algumas situações, orar, jejuar, mas importante nos posicionar diante da situação que a gente está vivendo. Então, pergunte-se, diante das suas batalhas, das suas lutas, Senhor, eu devo me posicionar nessa guerra ou essa guerra não é minha? Porque às vezes você não vai saber interpretar. Eu vou trazer alguns exemplos para que vocês saibam quais guerras são suas e quais talvez não, né? Eu queria continuar lá no capítulo 4 mesmo, no versículo 15. Olha o que aconteceu. Então Esther pediu que levassem a Mordecai o seguinte resposta: vá e reúna todos os judeus que estiverem em Suzã e jejuem por mim. Não comam nem bebam nada durante 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei, ou seja, jejum, oração, mas depois irei falar com o rei, ainda que seja contra a lei. Se tiver de morrer, morrerei. Igreja, Deus só muda algumas sentenças quando a gente se posiciona. Às vezes algumas coisas na sua vida continuam na mesma situação porque está faltando posicionamento. Às vezes é a mesma luta, é a mesma batalha que você está enfrentando, é a mesma coisa, porque falta posicionamento. Então algumas sentenças não estão acontecendo na sua vida por falta de posicionamento. Não é que Deus se esqueceu de você, é que para Deus operar precisa ter uma ação da sua parte. Para Deus operar precisa ter um posicionamento da sua parte. Veja que, basicamente, as curas que Jesus executou no Novo Testamento, elas só aconteceram por causa de um posicionamento da pessoa que desejava ser curada. Aquele comandante, ele se posicionou diante de Jesus e disse: Senhor, manda apenas uma palavra. Isso é um posicionamento. E o meu servo vai ser curado. Então, a falta de posicionamento acaba com que algumas sentenças na nossa vida não mudam. Elas permanecem, as lutas permanecem as mesmas. Então Esther, ela resolveu. Ela falou:
vou orar, vamos jejuar e eu vou me apresentar diante do rei. Então, ou seja, essa guerra é minha também. Essa luta eu preciso enfrentá-la. Ela não é só do povo. Ela poderia ter dito, não, essa guerra não é minha, agora eu estou aqui, estou com a vida ganha. Mas ela não fez isso. Ela entendeu que aquela luta e que aquela guerra pertencia a ela também. Para a gente finalizar, no capítulo 5, versículo 1, só para a gente finalizar, diz assim: no terceiro dia, Ester se aprontou com os seus trajes reais e se pôs no pátio interior do palácio real, em frente à residência do rei. O rei estava sentado no seu trono real, voltado para a porta da residência. Quando o rei viu a rainha Ester parada no pátio, ela alcançou favor diante dele. E o rei estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Ester se aproximou e tocou na ponta do cetro. Então o rei perguntou: o que é que você tem, rainha Ester? Qual é o seu pedido? Até a metade do reino lhe será dado. Glória a Deus. Aqui a gente finaliza a nossa leitura. Depois, se você quiser ler mais, você vai ver que na história Ester ainda usa de sabedoria. Ela não chega já abrindo a boca dela e falando. Ela prepara um banquete, ela chama o rei nesse banquete. Ela cuida do rei, no momento certo ela fala. E quando ela fala, o Senhor, ele traz justiça para o povo judeu e o povo não é aniquilado. Mas, meus irmãos, se Ester não tivesse se posicionado, o que teria acontecido? Simplesmente o povo judeu teria sido destruído, né? Todo o povo judeu. E só teria sobrado ela, mas de alguma forma ela ia carregar o peso da falta de posicionamento. Pastora, onde eu posso ter uma falta de posicionamento? Vamos lá, vida espiritual. Eu acho que a maioria de nós falta posicionamento na vida espiritual. Eu acho que falta mais posicionamento na minha vida espiritual. Eu não depender do meu marido, eu não depender da minha esposa, achando que eu vou para o céu porque o meu marido ou porque a minha esposa ora por mim, porque a minha mãe ora por mim. Não, eu preciso me posicionar, eu preciso me arrepender e saber quem eu tenho sido. Eu acho que falta um posicionamento da nossa parte de realmente reconhecer quem nós estamos nos tornando. Talvez pelo tempo de igreja, às vezes a gente tem se tornado velhos profetas, fariseus, e a gente não está percebendo. A gente julga tudo e todos. A gente julga o irmão que usa tatuagem, mas a gente não julga porque a gente mente. E para Deus é a mesma coisa. Se da minha boca sai mentira, sai palavrão, mas eu estou falando mal de uma pessoa porque ela está com piercing, para Deus é a mesma coisa, irmão e irmã. Para Deus não tem diferença. Então, tome cuidado. Às vezes você se tornou uma pessoa que não se posicionou, você é uma pessoa julgadora, você julga demais as pessoas. Então falta um posicionamento na sua vida espiritual, você manter uma vida correta diante do Senhor. Parar de olhar para o irmão e olhar para si, e se consertar e se arrepender, né? Arrependimento também é um posicionamento. Bom, o que mais, pastora? Na vida, vou dar um exemplo aqui de dirigir. Às vezes você fala assim: eu quero aprender a dirigir, então vou orar por isso. Aí você começa a orar: Senhor, me ajuda, me ensina, Senhor, a dirigir, eu quero voltar a dirigir. Ou talvez você quer emagrecer, né? As mulheres aqui sabem disso. Aí você só fica na oração: Senhor, eu quero emagrecer, Senhor, me ajuda, eu quero perder peso, Senhor, eu quero ter saúde. Aí você está orando por saúde, mas está acabando com ela no seu dia a dia. Aí você pede para Deus que você quer emagrecer, mas você não está fazendo nada por isso. Aí você fala para Deus que você quer dirigir, mas você não foi atrás de uma autoescola. Isso, irmãs e irmãos, é uma falta de posicionamento. Você não se posicionou, então você vai continuar orando e nada vai acontecer. E aí você se frustra, aí você acha que Deus é o culpado. Mas na verdade faltou um posicionamento da sua parte. Vida profissional. Seja uma mulher, seja um homem posicionado. Não negocie os seus valores. Às vezes vai surgir situações para você mentir, para você negociar coisas que você sabe que são ilícitas. Então, seja uma pessoa posicionada no âmbito profissional, financeiro.
Às vezes a gente fala para Deus que deseja que o Senhor ajude para você pagar todas as suas dívidas, mas aí você toda vez está fazendo mais dívida. Você ganha 3 mil, você gasta 5. Né? Será que Deus tem alguma coisa a ver com isso? Não tem. É a mesma coisa do dizimista, que às vezes também pode acontecer, do dizimista o dinheiro dele não render. Então vamos lá, vamos sentar. O que está acontecendo? Porque o devorador não está na sua vida. Você está sendo fiel a Deus. Então, por que não está rendendo? Ah, pastor, é porque é isso aí, eu ganho R$1.000 e eu gasto 3. Ah, então, não tem a ver com o devorador. Acho que o devorador olha e fala, olha, nem precisa de mim na vida dela. Ela já faz o trabalho sozinha. Não é verdade? Então, igreja, é isso. Posicionamento. Nós precisamos nos posicionar. Então, eu dei aqui esses exemplos. Comprar um imóvel. Às vezes você tem o sonho de ter sua casa própria, né? E aí você fica só na oração, mas você não vai atrás. Você não foi fazer pastora, mas eu não tenho condição. Ninguém perguntou isso. Vai atrás. Às vezes você não tem a condição, mas só de você ir atrás, você fazer a simulação, isso já é um passo, é um posicionamento, meus irmãos. O restante Deus vai fazer, porque o milagre é assim. O Senhor quer que você coloque o pé e depois Ele coloca o chão para você pisar. Você precisa acreditar. Comprar um veículo, às vezes você fica lá, Senhor, me dá condições para eu comprar um carro, eu quero ter um carro, eu quero trocar de carro, mas aí você só fica lá na oração, você não foi ver, você não foi pesquisar um veículo que talvez te agrade. Tudo isso, meus irmãos, são posicionamentos. Você está indo atrás, você está se posicionando. Quem está entendendo, faz assim. Glória a Deus. Quais os homens na palavra de Deus, na Bíblia, que se posicionaram? Nossa, temos inúmeros. Abraão se posicionou várias vezes, mas uma que marcou foi quando ele percebeu que os pastores dele com os pastores de Ló estavam discutindo. E na verdade, quando Deus mandou ele sair da terra, ele saiu, era para sair da sua terra, sair da sua parentela, e ele levou o seu sobrinho Ló. Não era para ter levado. Então, quando ele entendeu, ele se posicionou e falou, olha, não está dando certo, é melhor você ir para lá e eu vou para cá. Escolhe aí o lado que você quer ir e nós vamos nos dividir. Abraão se posicionou. Quem mais se posicionou? Raabe. Raabe, quando soube que iria haver a destruição naquela cidade, ela se posicionou e ela abrigou aqueles homens de Deus e a casa dela, a família dela foi guardada. Quem mais? Daniel. Quando veio o decreto que não poderia se fazer oração a nenhum Deus, Daniel não se importou com isso e continuou com a sua janela aberta, orando 3 vezes ao dia. Também nós temos Pedro, quando o Senhor Jesus chamou ele sobre as águas, ele foi o único, que às vezes a gente fala da parte do medo, né? Ai, Pedro teve medo, foi um medroso. Eu duvido que eu falaria, Jesus, eu quero andar. Eu não ia falar, ia ficar lá amedrontada também. Então Pedro se posicionou. Pedro disse, Jesus, manda eu ir ter contigo. Manda eu ir ter sobre as águas. E Paulo, meus irmãos, né? Um dos maiores apóstolos. Um homem que entendeu. Os ouvidos estavam atentos quando o Senhor chamou ele de verdade. E ele parou de perseguir os cristãos. Ele se posicionou. Quantas vezes Paulo sofreu apedrejamento, foi excomungado das sinagogas, foi rejeitado pelas pessoas por causa do seu posicionamento. E é isso, igreja. A dureza do coração, ela nos impede de sermos uma pessoa posicionada. Sabe por quê? Quando o meu coração está endurecido, eu não consigo me posicionar. O posicionamento, ele tem a ver com arrependimento. E só há arrependimento quando o nosso coração se torna um coração flexível, um coração sondável, um coração ensinável. E a primeira característica quando a gente se posiciona é o arrependimento. Amém? Eu queria convidar a igreja para ficar de pé. Vou chamar o meu esposo aqui. Quem entendeu a palavra, ore ao Senhor. Talvez você não sabe que você deve se posicionar. Eu já me posicionei em muitas coisas, mas algumas eu ainda sei que eu preciso. E eu acho que o principal, igreja, é na vida espiritual. Sabe, é orar mais, é estar mais com o Senhor. Isso é falta de posicionamento.
de determinação. Amém?